Glória a Deus. Amados, nós vamos começar uma série hoje que tem como tema o que eu não estou vendo, o que eu não estou vendo. E eu quero dizer para vocês que eu comecei a refletir nesse tema, quando eu comecei a olhar para as Escrituras e perceber algum tipo de padrão naquelas pessoas que seguiam Jesus, que talvez nós não estejamos vivendo hoje. Eu comecei a ver que Abraão teve uma experiência tão profunda com Deus, que ele saiu da terra dele, do meio da parentela dele, para ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Imagina que experiência Abraão teve com Deus, ao ponto de ele sair de perto de todos que lhe davam conforto e segurança, e ir para uma terra que Deus nem disse qual era. Sai, a ordem é saia, depois eu te mostro para onde é que você vai. A experiência que Abraão teve com Deus foi tão profunda, que ele estava disposto a fazer qualquer coisa que Deus lhe pedisse. Inclusive, Deus lhe pede o seu filho, filho de sua velhice, filho da promessa, filho que ele havia esperado por muitos anos. E ele não consegue negar a Deus esse pedido, porque a experiência que ele teve com Deus foi tão profunda, que ele estava disposto a ir com Deus até as últimas consequências. Quando eu olho para Davi, um homem que foi tirado de trás das malhadas das ovelhas, e de repente Davi cresce, tem acesso a glórias, tem acesso a vitórias, tem acesso ao melhor do luxo de sua época. E de repente, em uma oração, Davi mostra que ele não quer nada além de uma só coisa. O Salmo 27, verso 4, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Um homem que conheceu tudo, um homem que teve experiência com tudo, em determinado momento de sua vida, ele diz: uma coisa peço ao Senhor, não é duas, não é três, não é um monte de coisa, eu só peço uma. Eu quero te contemplar. Eu troco tudo por uma só coisa, eu quero te contemplar. Os discípulos viram algo que os fizeram abandonar todas as coisas para seguir um mestre, que naquele momento se apresentava com fraqueza, se apresentava com simplicidade. Jesus não passou diante da coletoria de impostos, onde Levi, onde Mateus trabalhava, numa carruagem de fogo. Ele passou com os seus pés sujos de poeira. Ele passou com sua pele queimada do sol. Ele passou com suas roupas feitas à mão. E quando ele disse para Mateus: siga-me, imediatamente Mateus o seguiu e deixou tudo para trás. Pedro deixou tudo para trás. João deixou tudo para trás. E não somente deixaram para trás, foram com Jesus até a morte. O único apóstolo que morreu de causas naturais foi o apóstolo João, mas ainda assim preso em uma ilha, longe de todos os seus familiares. O resto, todos os apóstolos morreram martirizados pelo Evangelho. O que dizer do apóstolo Paulo, que era um homem com um status muito importante dentro da sua comunidade de fé. Ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E quando ele tem esse encontro, a vida dele começa a girar em torno, orbitar em torno dessa presença, da presença de Jesus, ao ponto dele ir até as últimas consequências e ser decapitado. Quando eu começo a olhar para esses homens, eu pergunto: o que eles viram? O que os 24 anciãos veem quando eles olham para o trono do Cordeiro, que eles tiram suas coroas de forma ininterrupta, o tempo todo colocando suas coroas aos pés do Senhor? Uma vez eu vi uma analogia muito interessante, porque eles tiram suas coroas o tempo todo. Uma pessoa fez uma conjectura, mas muito pertinente. Porque se eles tiram suas coroas, eles não têm várias coroas, tem uma coroa na cabeça. A coroa sobre a cabeça dos anciãos significam as obras feitas aqui na terra. Todos nós receberemos uma coroa.
com as obras que fizemos aqui. Não somos salvos por obras, somos salvos pela graça, mas aquilo que fazemos, seremos recompensados por aquilo que fazemos aqui. E essa pessoa fez uma conjectura de que um anjo ficava ali. Essa coroa é tua. Colocava na cabeça. Ele falava, mas eu dou para ele. Mas essa coroa é tua, mas eu dou para ele. O tempo todo, ininterruptamente, os anciãos estão vendo alguma coisa que os fazem tirar suas coroas e colocar aos pés do cordeiro. Isso me suscita uma pergunta, o que eles estão vendo? E em seguida me faz uma segunda pergunta, o que eu não estou vendo? Porque embora eu siga a Cristo, embora a minha vida seja dedicada a Ele, eu confesso, a minha vida não chega aos pés desses homens. Vou falar de mim, eu tenho um monte de inconveniência, eu quero encaixar tantas coisas para seguir a Cristo, esses homens deixaram tudo. Nós poderíamos citar exemplos de muitos homens pela história, que abandonaram tudo, para fazer a vontade do Senhor, para morrer pelo Senhor. Quando você ouve os testemunhos dos irmãos, que servem como missionários na China, na Coreia do Norte, homens que, quando são pegos pregando o Evangelho, apanham por dias, e não desistem do Evangelho, não desistem de Cristo. Eu ouvi uma história de um missionário chinês que foi pego, e o soldado chutava a boca dele, sem parar, os dentes caíram, o maxilar quebrou, e ele não parava de olhar com um olhar de amor e de alegria para o soldado que fazia isso. E o soldado batia ainda mais e dizia, para de me olhar assim. E ele continuou olhando ali até que não tinha mais configuração em seu rosto, já não fazia mais sentido apanhar, e todos aqueles homens depois se convertem por conta do olhar terno de um homem que não valorizou o seu rosto, não valorizou sua saúde, não valorizou sua vida diante da grandeza de ter conhecido Jesus. E eu me pergunto, o que eu não estou vendo? Porque a nossa vida ainda é muito cheia de conveniências. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei se dá, tal, vamos ver, daqui a pouco eu vou resolvendo. Eu falo assim, isso não é compatível com aqueles homens e mulheres que viram algo, que mudaram suas vidas de maneira radical, ao ponto delas trocarem tudo pela alegria de servir a Cristo. Nessa série, eu me comprometo a apresentar Jesus e somente Jesus durante quatro domingos. Nós vamos falar de Jesus sobre várias perspectivas e como ele era visto por essa perspectiva que era olhada, ou seja, pelo judeu, para aqueles que esperavam, por aqueles que o viram, pelos apóstolos, pelas pessoas que viveram depois de Cristo e para nós que um dia o veremos. E hoje eu quero falar com você sobre uma carta que condensa muito esse assunto. O apóstolo Paulo, quando escreve sua carta aos Filipenses, diferente de outras cartas, que visavam tratar um problema específico ou normatizar uma disciplina ou uma doutrina, a carta aos Filipenses é uma carta que gira em torno de uma mensagem, a mensagem do Cristo e desse crucificado. Filipos era uma cidade, foi a primeira comunidade de Cristo dentro da Europa Oriental. O apóstolo Paulo, lá em Atos 16, funda essa igreja, porque o Espírito Santo o impediu de ir para um lugar e o levou para a Macedônia, e Filipos ficava na Macedônia. Então ele chega ali, ele funda essa comunidade, e depois que ele vai embora, em uma de suas muitas prisões, quando ele estava em uma das prisões em Roma, ele recebe um donativo, uma oferta que era trazido de Filipos pelas mãos de Epafrodito. E quando ele chega e deixa esse presente para Paulo, Paulo aproveita e escreve uma carta e pede para que Epafrodito, que nominho complicado, envie de volta para os filipenses. E quando ele leva essa carta é dividida em porções, que todas elas estão apontando para um poema que está no capítulo 2 de Filipenses. E ele vem tratando em porções e vem apresentando um modo novo de viver, uma nova visão, uma visão superior de vida que gira em torno do conhecimento de Cristo. A primeira porção, que está entre o capítulo 1 até o
o capítulo 1, do 1 até o capítulo 16, ela fala sobre a obra de Cristo na vida dos irmãos de Filipos. Ele vai dizer assim: tenho visto como vocês têm crescido, como vocês têm feito a obra, como o Senhor tem feito algo através de vocês. Paulo vai dizer assim: aquele que começou a boa obra na vida de vocês, ele é fiel e justo para completá-la. Então Paulo está dizendo, existe uma obra de Deus que está acontecendo na vida de vocês, que revela Cristo. No verso 21, o apóstolo Paulo está contemplando a possibilidade de sair. Você percebe que no capítulo 1, Paulo não está dizendo, não está na eminência da morte. Gente, eu vou morrer, assim como ele está escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, que foi sua última carta, onde ele fala com tom de despedida, onde ele fala que completou a carreira, ele guardou a fé. Não, em Filipenses ele não está usando um tom de despedida, ele está dizendo, eu espero estar convosco em breve. Isso mostra que Paulo estava esperançoso de sair da prisão, mas ele contempla a possibilidade de morrer. Então agora ele está diante de duas possibilidades. Eu tenho esperança de sair, mas pode ser que eu morra. E olha o que ele vai dizer no verso 21. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se continuo vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, então já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça vivo. Olha que padrão de visão completamente diferente do nosso. Na visão do apóstolo Paulo, se fosse para escolher ficar vivo, era pensar nos outros. Só quero ficar vivo por causa de vocês, porque eu posso continuar servindo vocês, eu posso continuar ajudando vocês. Mas se eu for pensar em mim, só em mim, se eu for ser egoísta, eu prefiro que eles me matem. Porque se eles me matarem, eu estarei com Cristo, o que é muito melhor. Só isso já acaba com uma doutrina do sono da alma, de que a pessoa vai dormir e vai ficar um tempão para depois poder ver Cristo. Paulo já diz, eu prefiro morrer e estar com Cristo, porque é muito melhor. Olha a diferença da nossa visão e a visão do apóstolo Paulo. Enquanto nós olhamos um mártir morrendo e dizemos assim, coitadinho dele, morreu pregando o evangelho. Ai, tinha família. Que judiação, arrancaram a cabeça dele. O apóstolo Paulo tem outra visão, ele está dizendo assim, morrer é lucro, porque morrer é estar diante de Cristo. E ele começa a apresentar essa visão aos filipenses, mostrando para eles que havia um novo modo de pensar. Quando ele entra no capítulo 2, ele está mostrando que havia um novo rei. Porque Filipos era uma colônia romana, e era cheio de soldados aposentados e nacionalistas. Para eles, César era o único rei. E diante dessa comunidade romana, o apóstolo Paulo está pregando agora um novo rei. Jesus é o rei dos reis. E é por isso que eles são muito perseguidos em Filipos, porque eles estão apresentando Jesus como o novo rei. Agora, no capítulo 2, ele vai falar como é que esse rei governa, e quem é esse rei, e qual é o padrão desse rei. Então ele põe o poema, que está lá em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11. Eu quero dizer para você, eu quero aconselhar você a decorar esse poema. Eu decorei esse poema há muitos anos, eu falo ele de cor quando eu estou pregando, quando eu estou orando, porque ele condensa a atitude que o Senhor espera de nós e a atitude de Cristo diante das adversidades. Olha o que o texto diz: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui o apóstolo Paulo condensa
a ideia do Evangelho. Jesus já subsistia em forma de Deus antes de se encarnar. Jesus é eterno, é um Deus eterno, que em determinado momento da história se encarna para viver como um homem. E como homem, ele foi obediente, e obediente até a morte. Aqui o apóstolo Paulo faz um paralelo com a ideia de Adão, que caiu, que foi tentado, que pecou, pela possibilidade de ser igual a Deus. Deus não quer que vocês comam do fruto, porque Ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão como Ele. E o fato de ser como Deus foi uma tentação para Adão, que quis abandonar o seu status de homem. Mas aqui Paulo diz que aquele que é Deus, tomou o status de homem. Ele fez o caminho inverso de Adão. Enquanto Adão pecou e caiu porque queria ser superior, Cristo venceu porque, sendo superior, ele se fez menor. E ele diz que tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Aqui ele apresenta o coração de Cristo, mas também apresenta um padrão para todos nós. Mas não é só isso, ele vai falar sobre o servo sofredor, porque em Isaías 53, Jesus é apresentado como aquele que vem com um semblante sem formosura, que não atrai ninguém. Jesus viveu aqui na terra como uma pessoa que sofre, que tem dores. Então ele apresenta a visão de Isaías 45, 23, que diz assim, olha o juramento que Deus fez: por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade, uma palavra não será revogada. Diante de mim, todo joelho se dobrará, toda língua, e a mim toda língua jurará. O que ele está dizendo? Que em Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo, Deus cumpriu o seu juramento. Porque enquanto toda língua prostra e diz que Jesus Cristo é o Senhor, Deus está sendo adorado. E todo o resto da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses gira em torno desse Cristo que veio, viveu por amor de nós, que se entregou por nós, que nos colocou como alvo do seu sacrifício, e que ao final do cumprimento do seu sacrifício, glorificou a Deus por sua obediência. Então ele entra na porção 3, que é o final do capítulo 2, vai entre o 2, do verso 19 ao verso 30, e ele começa a falar de dois personagens. Ele vai falar do próprio Epafrodito e vai falar de Timóteo. Ele vai dizer que esses dois homens carregam em suas vidas a marca de Cristo. Ele vai dizer que Timóteo é um exemplo de Cristo, porque Timóteo decidiu viver para o outro. Ele vai dizer que o Epafrodito também arriscou sua vida, quase morreu para poder ajudar o apóstolo Paulo na cadeia. E ele vai dizer, esses dois homens carregam o viver de Cristo neles. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que Cristo se revelou quando esteve aqui, mas continua se revelando por homens e mulheres que decidem viver da forma de Cristo. E nós vamos aprendendo a contemplar Cristo, não só nas Escrituras, mas também na sua manifestação na vida dos nossos irmãos. No capítulo 3, nós começamos a porção 4. E aqui Paulo começa a se voltar para o seu próprio exemplo. Primeiro ele apresenta Cristo como exemplo. Depois ele apresenta Timóteo e Epafrodito como exemplos. Agora ele vai dizer, olha para mim como exemplo. E ele vai dizer na porção do capítulo 3, versos 7 ao 11, combatendo aqueles que se intitulavam líderes, e eles estavam deturpando, eles estavam atraindo a visão dos filipenses por seu status, por seus nomes, por conta de suas genealogias, e de repente o apóstolo Paulo começa a apresentar suas credenciais. Paulo está dizendo, são eles judeus, eu também sou. Paulo vai dizer, sou benjamita, fariseu, cresci aos pés de Gamaliel. Paulo começa a dizer qual era a tua grandeza, qual era a tua importância. E quando ele apresenta o seu status, naquilo que chamamos hoje, quando ele deu a sua carteirada, dizendo, vocês estão pensando o quê? Vocês estão falando com qualquer um? Não. Vocês estão falando com um cara que tem pedigree.
E quando ele eleva o seu nível diante dos seus ouvintes, ele diz o seguinte: mas sabe o que eu fiz com tudo isso aqui? Eu joguei na lata do lixo. Eu peguei todo o meu status, toda a minha autoimagem, tudo aquilo que os homens consideram como importante. Peguei tudo isso e considerei como perca. Ele vai dizer, quando você vai estudar essa palavra perca, eu considerei como se isso fosse prejuízo. E ele vai falar aqui no verso 7 do capítulo 3 o que ele pensou. Ele diz assim: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participação dos meus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele vai dizer o seguinte: eu considerei tudo que eu tenho como perda. Por uma coisa, eu quero conhecer Cristo e ser achado nele. Eu quero conhecer a Cristo e ser encontrado nele. Nada nesse mundo é mais importante do que o fato de conhecer Jesus. Nada neste mundo é mais importante do que eu poder conhecer e ser achado nele. Enquanto nós queremos Cristo por tantas coisas, eu sei, nós viemos a Cristo por diversos motivos. Talvez você veio a Cristo por conta do teu casamento. E você diz: eu preciso de ajuda para resolver o meu casamento. Talvez você veio a Cristo por conta de uma crise nas suas finanças. Talvez você veio a Cristo por conta de uma crise na sua saúde. Talvez você estava passando por uma crise existencial. E você deu uma chance para a igreja. Você deu uma chance para a palavra. Mas depois que você conheceu a Cristo, o apóstolo Paulo está dizendo: depois que eu conheci a Cristo, tudo que eu considerava como alvo de busca, eu considerei como esterco, porque eu percebi que não existe nada mais sublime do que conhecer a Cristo e ser achado nele. Porque enquanto ele encontrou a Cristo e foi achado nele, ele não encontrou saúde, ele encontrou dor. Ele não encontrou prosperidade financeira, ele encontrou pobreza. Enquanto ele buscou a Cristo, ele não encontrou liberdade, ele encontrou prisão. Enquanto ele encontrou a Cristo, ele não encontrou vida, ele encontrou morte. Deixa eu dizer, eu não sou um pregador dos malefícios de seguir a Cristo. Eu creio que se nós obedecermos os princípios da palavra, nós podemos aplicar isso em todas as áreas da nossa vida e encontrarmos sucesso, encontrarmos prosperidade. Mas isso é um bônus. E se não acontecer, está tudo bem. Porque apesar de tudo isso, mais importante que tudo isso é conhecer a Cristo e ser achado nele. Ou seja, se tudo isso não acontecer, está tudo bem. Se a figueira não florescer, se não houver fruto na vide, se o fruto da oliveira minta, se não houver ovelhas no curral, está tudo bem. Todavia me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Todos nós queremos que nossos problemas resolvidos. O apóstolo Paulo não é, por diversas vezes em suas cartas, ele está ensinando sobre como resolver problemas. Mas ele chega num momento que diz: tudo bem, se os problemas não forem resolvidos, está tudo bem. Desde que eu possa conhecer a Cristo e ser achado nele. E ele vai continuar aqui no capítulo 3. Ele vai dizer que essa é a atitude que todo cristão maduro precisa ter. Olha o que ele diz, verso 15 e 16. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver essas coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Olha que coisa linda. O apóstolo Paulo está dizendo que, ele vai dizer ainda nessa porção, ele vai dizer: não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que estão para trás, avanço para aquelas que estão adiante de mim. E aí é que ele diz essas coisas. Ele está dizendo: cada um viva de acordo com aquilo que já foi alcançado. Os discípulos de Jesus, quando viram Jesus, algo os impactou imediatamente, ao ponto de fazê-los deixar tudo para trás.
Mas você lembra que no dia da crucificação todos fugiram. Todos abandonaram Cristo. E então Cristo vem ressurreto e busca todos eles. E então, a partir dessa experiência, nunca mais eles regrediram. Eles só progrediram. O que eu estou dizendo? Que na ânsia de ver a Cristo, às vezes nós podemos estar aqui desesperados. Mas o que eu quero te dizer, o que Paulo está dizendo, qual é o convite? O convite é não parar. O convite é ter a sua mente, a sua visão esclarecida à medida que você olha para Cristo. Paulo está dizendo, eu não acho que eu alcancei. Mas uma coisa eu faço, esquecendo para as coisas que estão atrás de mim, eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. E ele vai dizer assim, todos devem pensar dessa forma, e se você pensa de alguma forma diferente, também Deus o esclarecerá, mas viva de acordo com a visão que você já tem, com a clareza que você já tem. Talvez você viu Cristo, mas você contemplou a grandeza de Cristo, mas ainda você está como os apóstolos antes da ressurreição. É cativante, é legal, mas você ainda está a um ponto de desistir, a um ponto de olhar para trás. A sua caminhada não é segura. Você ainda não firmou os seus passos numa caminhada crescente. A qualquer momento você pode escorregar e regredir. Você está ainda como aqueles que viam Jesus antes de sua ressurreição. Mas eu quero dizer para você que você precisa continuar até o ponto de você se tornar indesistível. Até o ponto de você se tornar alguém que tem segurança do caminho em que você está. Eu conheço, irmãos, eu estou pregando para uma igreja diversa. Aqui tem pessoas que já estão vendo Cristo ressurreto. Pessoas que eu estou tranquilo em relação a elas, porque eu consigo ver a fé não fingida, assim como o apóstolo Paulo via em Timóteo. Mas eu sei que existem muitos irmãos que andam como em corda bamba. Eles ainda não firmaram os seus pés. Um problema os tira. Uma distração os tira. Quanto mais uma perseguição os tirará. Cristãos que são vulneráveis às tempestades. Cristãos que são vulneráveis às intempéries da vida. Mas deixa eu dizer, continue olhando para Cristo até o ponto de você se tornar indesistível, até o ponto de sua fé ser completamente concentrada nele, aonde nenhum problema vai te abalar, aonde um problema, nenhuma circunstância, seja ela na igreja, seja fora da igreja, consegue te abalar do caminho, porque o que você viu não te permite olhar para trás. O que você viu te mantém tão focado no caminho que você vai resolvendo os problemas, mas eles são todos efeitos colaterais da vida, da existência. Mas o seu olhar está fixado em Cristo e você não para, você continua avançando. E a última porção é a porção 5. Paulo está pedindo, que está lá no capítulo 4. Paulo está pedindo para que os irmãos ajudem duas irmãs, Evódia e Sinti, que resolverem um problema. As duas discutiram. E Paulo diz, essas duas irmãs são muito bênção. Essas irmãs, os nomes delas estão escritos no livro da vida. Ajuda elas a resolver o problema. E aí ele começa a trazer uma série de conselhos aqui, sobre como viver uma vida bacana, sem ansiedade. Ele vai dizer, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, antes fazei conhecidas todas as suas necessidades por ações, súplicas e ações de graças, e o Deus da paz guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, e a paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele está ensinando como uma pessoa pode viver sem ansiedade. Mas de todos os ensinamentos do apóstolo Paulo, o que eu destaquei foi aquele que ele usa a sua própria vida como exemplo. Olha o que ele diz no verso 11 ao verso 13. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado. Ele está falando sobre a necessidade de oferta. Pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E ele vai dizer no verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz, eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Irmãos, você quer aprender esse segredo? Eu quero estar contente em toda e qualquer situação. Qual é o segredo
de estar contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo vai dizer, eu vou dizer qual é toda a situação. É ter necessidade, mas também é ter fartura. É passar por situações que são antagônicas, porque quando a gente olha no para-choque do caminhão, tudo posso naquele que me fortalece, a gente parece que está ouvindo uma mensagem de empoderamento. Eu sou poderosão, sou empoderado por Deus, eu posso tudo, posso conquistar uma casa, eu posso conquistar um carro, eu posso. Diga para você mesmo, você pode. Aí você sai daqui, eu posso. O apóstolo Paulo está dizendo assim, eu posso passar por qualquer situação sem perder o meu contentamento. Eu posso passar por qualquer dificuldade sem perder meu contentamento. Eu posso estar próspero, eu não perco o meu contentamento. E ele diz o segredo, é porque existe uma pessoa que me fortalece. Existe uma pessoa que me fortalece. Queridos, eu quero dizer para você que eu não quero terminar os meus dias sem contemplar o que os meus irmãos contemplaram. Eu não quero terminar os meus dias, eu não quero deixar para ser surpreendido só na glória. Eu sei que todos nós veremos Ele como Ele é. A Bíblia diz que hoje vemos como por um espelho, vemos de forma embaçada, mas um dia veremos Ele, conheceremos Ele como nós somos conhecidos por Ele. Mas eu não quero que o meu alvo de chegar na Jerusalém Celestial seja qualquer coisa, se não for o Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer que ele estava ansioso para chegar na glória. Ele estava ansioso para chegar na cidade celestial. Ele fala assim, ansiosamente aguardo o dia de conhecer, de estar com o meu Salvador. Eu não sei qual é a sua ansiedade para chegar no céu. Talvez você queira chegar no céu, talvez você já tenha dito várias vezes no dias de problema. Volta logo, Jesus. Volta logo, Jesus. Está passando por uma doença, você diz, volta logo, Jesus. Alguma pessoa te traiu, você diz, volta logo, Jesus. Aí você liga a televisão e você vê os assassinatos, você diz assim, volta logo, Jesus. Olha, todos esses motivos são motivos muito plausíveis de querer a volta de Cristo. Mas todos eles são motivos de escapar da dor e do sofrimento aqui da terra. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou ansioso para encontrar com o meu Salvador. Não existe nenhum outro motivo mais importante de querer estar na cidade celestial, de poder contemplar o Senhor e conhecê-lo como eu sou conhecido por Ele. Não são as lutas da terra, não são as dificuldades da terra, não são as guerras, não são a maldade do homem, não é a injustiça que me faz querer estar no céu. Eu quero estar lá porque eu quero contemplar o meu Senhor e conhecê-lo como sou conhecido por Ele. Que esse desejo de conhecer a Jesus e ser achado nele possa invadir os nossos corações esses dias, ao ponto de nós querermos e dizermos, Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero te conhecer mais, eu quero te conhecer mais. Eu não quero mais ser esse cristão medíocre, esse cristão imaturo, que qualquer coisa me abala, qualquer coisa me tira do centro. Senhor, eu estou fazendo cálculos para saber se vale a pena ou não. Senhor, eu quero te seguir como os meus irmãos seguiram, ao ponto de minha vida não ser mais importante para mim do que poder te seguir e te conhecer e ser achado em ti.